deu o que ele tinha pedido. Feche teus olhos no lugar, fala com o Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar por tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Pai, sobre as nossas vidas e por aquilo, meu Pai, que o Senhor irá fazer, meu Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha falando profundamente, meu Pai, sobre cada um de nossos corações, meu Pai, através da tua santa palavra, meu Pai. Que o teu Santo Espírito, meu Pai, venha estar ministrando, meu Pai, sobre cada um de nós, meu Pai. Aquilo que o Senhor almeja, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, meu Pai. Que os teus céus, meu Pai, possam estar abertos sobre este lugar. E que o Senhor venha manifestando das tuas maravilhas, das tuas proezas, meu Pai, sobre cada um de nós, meu Pai. Nos revestindo do teu Santo Espírito, meu Pai. Trazendo do teu despertamento, trazendo do teu renovo, trazendo do teu avivamento sobre cada um de nós, meu Pai. Opera, Espírito Santo, sobre cada um de nós. É assim que nós te pedimos, te louvamos e te glorificamos. Amém, igreja viva do Senhor. Podem sentar com a sua Bíblia aberta para que nós possamos conferir alguns versículos da palavra do Senhor. E nessa noite eu quero falar um pouco com a amada igreja acerca de um tema que eu já tenho falado e às vezes eu já tenho até repetido várias vezes, mas eu continuo repetindo. Eu quero nessa noite falar um pouco acerca do poder da oração. O poder da oração sobre a vida de alguém. A oração, ela tem o poder de mudar qualquer circunstância. A oração, ela tem o poder de mudar uma pessoa. A oração, ela tem o poder de mudar um ambiente. A oração, ela tem o poder de mudar uma cidade, uma nação. E esse texto que nós acabamos de ler, aqui em 2 Crônicas, ou seja, em 1 Crônicas, capítulo 4, vai nos falar acerca de um homem chamado Jabes. A Bíblia nos dá esse nome, desse homem, que no qual ele teve, ou seja, ele orou perante o Senhor. Ele fez uma oração diante de Deus, diante do Pai, e ele mudou através daquela oração, mudou completamente a sua vida, mudou completamente a sua história, o percurso da sua vida. Nós vamos perceber que no verso 9 nos fala que Jabes, no momento que ele nasceu, a sua mãe havia colocado o seu nome Jabes. Por quê? Porque ela diz: porque com dores eu te dei a luz. Ou seja, antigamente era comum, era algo natural. Conforme a mãe estava passando ou estava enfrentando uma situação, estava enfrentando talvez uma circunstância de dor, uma circunstância de aflição, nós vamos perceber que ali elas colocavam os nomes do filho de acordo com o cenário que ela estava vivendo. Então ela coloca Jabes, que quer dizer dor, que quer dizer dor. Ou seja, este homem, ele nasceu com uma carga, com uma sobrecarga, com um peso sobre a sua vida. E segundo o nome dele,
de angústia, era para ele vivenciar uma vida de dor, era para que ele pudesse vivenciar toda a sua vida presa àquela palavra no qual a sua mãe havia profetizado. Ou seja, a dor, ela vem sobre a vida do homem, sobre a vida de uma pessoa. Mas ninguém almeja vivenciar um período de dor. Ninguém almeja vivenciar uma estação de dor. Por quê? Porque é ruim. Por quê? Porque é algo desconfortável. Por quê? Porque é algo que traz desconforto para a nossa vida. Mas é o que nós esperamos, o que nós desejamos. Em alguma circunstância, a dor ela bate a porta da nossa vida, no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Mas há uma diferença para aqueles que carregam a fé no seu coração e para aqueles que não têm fé. Porque para aqueles que não têm fé, no momento que a dor aparece, ele desiste, ele abre mão, ele se distancia do propósito do Senhor. Mas para aquele que carrega a presença de Deus, aquele que está com a sua vida fortalecida no Senhor, por mais que a dor sobrevenha, por mais que a circunstância de dor sobrevenha sobre a sua vida, mas ele permanece firme. Ele permanece firme porque ele entende que ele carrega a presença de Deus e a presença de Deus está com ele. E se a presença de Deus está com ele, ele sabe que por mais que ele esteja enfrentando dor, mas ele vai vencer. Deus ele vai dar a capacidade dele vencer qualquer dor, dele vencer qualquer impedimento. Qualquer impedimento. E a Bíblia fala que no momento que Jabes ele carrega isso sobre a sua vida, ele carrega essa maldição sobre a sua vida, que era para que ele pudesse vivenciar uma vida impedida, uma vida presa à dor, uma vida presa ao passado. Nós vamos perceber que Jabes ele percorre ao caminho de uma vitória, ele percorre ao caminho que leva à vitória, ele percorre ao caminho que leva ao rompimento, ele percorre ao caminho que leva à quebra de maldição sobre a sua vida. E qual caminho é esse, pastor? O caminho da oração. A oração ela tem o poder de quebrar maldição lançada. A oração ela tem o poder de quebrar todas as cadeias. A oração ela tem o poder de mudar qualquer circunstância. E nós vamos perceber que a oração de Jabes ela tem o poder de mudar o rótulo do seu nome. A oração de Jabes teve o poder de mudar a sua história segundo a sua mãe, que havia sido profetizada, era de fracasso e de derrota, mas segundo a sua oração, levou a Jabes a ter uma história de vitória e bem-sucedida. A oração de Jabes teve o poder de mudar o rumo da sua geração. E não é tão diferente conosco, amados. Quando nós cremos no poder da oração, nós vamos perceber, amados, que circunstâncias improváveis na nossa vida, que circunstância que muitas das vezes não tinha uma expectativa, não tinha uma esperança de algo ser resolvido, de uma porta ser aberta, de
E quando nós começamos a orar, quando nós começamos a buscar pela presença de Deus, o Senhor, Ele começa a agir. O Senhor, Ele começa a trabalhar sobre a nossa vida. O Senhor começa a agir sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Quando nós olhamos para este homem chamado Jabes, ele não tinha nenhuma expectativa de crescimento na sua vida. Ele não tinha nenhuma expectativa de algo grandioso, de vivenciar vitórias, de vivenciar conquistas sobre a sua vida. Mas quando nós lemos, amado, a palavra do Senhor no verso 9, vai nos falar que Jabes era da tribo de Judá. O que é a tribo de Judá? Era dos atributos de Israel, que era algo importantíssimo. Judá era filho de Jacó, o quarto filho. E sobre Jacó e sobre a sua geração, eles carregavam uma promessa divina. Uma promessa do céu sobre a sua vida. Eles carregavam uma promessa, eles carregavam uma palavra profética. E não é tão diferente conosco. Eu e você carregamos uma promessa. Eu e você carregamos uma palavra profética sobre as nossas vidas. E Jabes, nós vamos perceber que ele não se prende ao seu nome, aquilo que o seu nome dizia, mas ele se entendeu a palavra profética que ele carregava, ele se entendeu a promessa que ele carregava. Muitas das vezes o inimigo, ele vai vir de encontro ao meu e ao seu coração. Queremos dizer que eu e você não vamos romper. Querer convencer que eu e você não vamos alcançar a promessa do Senhor. Mas lembra-te que você carrega uma palavra profética. E a palavra do Senhor fala aqui no verso 9 que Jabes, ele foi o irmão mais ilustre. O que é ser ilustre? É ser uma pessoa honrada. O que é ser ilustre? É ser uma pessoa querida, é ser uma pessoa gloriosa, é ser uma pessoa sábia, é ser uma pessoa habilidosa. É ser uma pessoa habilidosa. O seu nome dizia que o nome dele era bom. Porém, os céus, ele tinha um projeto sobre a vida deste homem. Ou seja, os céus estavam dizendo para ele, dizendo: você não vai ficar preso ao seu nome, você não vai ficar preso àquilo que profetizaram sobre você. Mas você vai ser alguém habilidoso. Você vai ser alguém que carrega na minha presença. Você vai ser alguém que carrega os meus dons, para que você possa ser um canal de bênção, para que você possa ser um instrumento nas minhas mãos, aonde quer que você esteja, para que o meu nome seja glorificado, para que o meu nome seja exaltado através de você. E a Bíblia fala, amados, que Jabes, ele não vai ficar com aquilo que rotularam, com aquilo que a sua mãe havia falado, mas ele vai buscar uma direção através da oração. E a Bíblia fala que ele vai invocar pela presença de Deus. Ele vai invocar pelo nome do Senhor. O que é invocar? O que é invocar?
suplicar, é clamar, é chamar a atenção do Senhor, é chamar a atenção do Senhor para si. É como se for pedir socorro diante do Senhor. E a Bíblia fala, amados, que quando nós chegamos diante do Pai, com o nosso coração rendido, com o nosso coração quebrantado, quando nós chegamos diante do Pai, com o nosso coração sincero, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele ouviu a oração deste homem, o Senhor, Ele ouviu a oração de Jabes, simplesmente porque Ele havia o clamado. Quando eu e quando você clamamos pelo Pai, quando eu e você oramos, quando eu e você invocamos o nome do Senhor, o Senhor, Ele tem o poder de ouvir o nosso clamor, o Senhor, Ele tem o poder de ouvir a tua oração, e o Senhor, Ele tem o poder de trazer resposta para aquilo que nós estamos clamando. Aleluia! O Senhor, Ele tem o poder de trazer resposta para aquilo que nós estamos clamando. Mas o porquê que o Senhor, Ele ouviu a oração de Jabes? Primeiro, porque Jabes, em primeiro lugar, ele pediu bênçãos espirituais e não materiais. Jabes, ele pediu bênçãos espirituais. E a palavra do Senhor nos fala, lá em Mateus 3:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, que o Senhor, Ele quer nos ensinar para que antes que nós possamos buscar bênçãos terrenas, nós possamos buscar bênçãos espirituais, para que nós possamos buscar a presença de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos buscar o reino de Deus sobre a nossa vida, estabelecer o reino de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque quando nós estabelecemos o reino espiritual, quando nós estabelecemos o reino de Deus, amado, as bênçãos materiais, as coisas materiais, elas estão acrescentadas sobre a nossa vida. Elas estão acrescentadas sobre a nossa casa, elas estão acrescentadas sobre a nossa família. Quando nós vendemos diante da presença do Senhor e dizemos: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito, Senhor, eu quero mais de Ti. O Espírito Santo, Ele vem ao meu íntimo, ao seu íntimo, enchendo da Sua presença, enchendo da Sua glória, enchendo do Seu sobrenatural. Do seu sobrenatural. Então Jabes, ele busca a bênção espiritual primeiro do que as materiais. E a Bíblia fala no verso 10 ainda, que ele chega diante do Senhor e diz, verso 10, porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: Senhor, se me abençoar, se me abençoares. Ou seja, Jabes, ele chega diante da presença de Deus e ele pede a bênção do Senhor sobre a sua vida. Jabes, ele não queria ter vitórias, ele não queria ter conquistas sem a bênção do Senhor. Aliás, ninguém tem vitória, ninguém tem conquista sem a bênção de Deus. Ele diz: Senhor, eu quero ter a Tua bênção sobre a minha vida. A Tua bênção possa estar repousada sobre mim, por onde quer que eu vá, por onde quer que eu for, que a Tua bênção esteja comigo. Faz-me lembrar de Abraão. Quando o Senhor escolhe, chama Abraão para que ele possa sair da
casa, no meio da sua família, o Senhor ele libera uma promessa sobre Abraão, dizendo: Abraão, de ti serão benditas todas as nações, e tu serás uma bênção. Ou seja, Abraão, por onde quer que tu fores, a minha bênção está sobre ti. A minha bênção vai te acompanhar. E a bênção do Senhor sobre a vida de uma pessoa, ela é capaz de nos habilitar, ela é capaz de nos completar, para que tudo aquilo que nós fazemos, nós possamos ser bem-sucedidos. Quer que seja algo espiritual, quer que seja algo material, a bênção do Senhor, ela nos habilita, ela nos capacita, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Para que nós possamos ser bem-sucedidos. Então Jabes, ele clama pela bênção do Senhor. Ele não quer sair daquele lugar. Ele não quer ter vitória. Ele não quer ser bem-sucedido fora da bênção. Mas ele quer que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. E a bênção do Senhor não é apenas para nos abençoar, mas a bênção do Senhor, ela segue de geração a geração. A bênção do Senhor estava sobre Abraão, foi para Isaac e foi para Jacó. A bênção do Senhor é geracional. O Senhor ele quer nos cobrir com a sua bênção, para que a nossa casa venha ser abençoada, para que a nossa família venha ser abençoada, para que os nossos filhos venham ser abençoados. Então a bênção do Senhor é geracional. E o Senhor ele deseja liberar a bênção dele sobre as nossas vidas. Porque a bênção do Senhor, ela nos completa. A bênção do Senhor, ela nos enriquece. A bênção do Senhor, ela nos alegra. A bênção do Senhor, ela nos satisfaz. A bênção do Senhor. Aí a Bíblia fala que a oração dele é que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Aí ele diz: alarga, Senhor, as minhas fronteiras. E tem outras versões que diz: amplia, Senhor, as minhas fronteiras. Ou seja, o que o diabo está dizendo? Aquilo que foi profetizado através do meu nome é para que eu possa ficar preso ao meu passado. É para que eu possa ficar preso em um ambiente de dor. Mas, Senhor, eu não quero ficar preso ao passado. Eu não quero ficar preso a um quadrado. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor amplia o ambiente que eu estou. Que o Senhor amplia, Senhor, a minha visão. Que o Senhor amplia, Senhor, o meu espaço. Que o Senhor amplia as minhas conquistas. Que o Senhor amplia, Senhor, a minha capacidade. A minha capacidade. E é isso que o Senhor ele deseja para nós. Ele quer trazer a sua plenitude sobre nós. Ele quer ampliar os nossos sonhos. Ele quer ampliar os nossos projetos. Ele quer ampliar a nossa mente, a nossa visão. Porque o Senhor ele quer o melhor para nós. Ele quer que eu e você desfrutamos da sua bênção por completa. Por completa. O Senhor ele diz: Josué, aonde tu colocar a planta dos teus pés, esse terreno será teu. Disse Josué: aonde tu colocares, eu vou te dar como herança, assim como eu disse com Moisés.
estava querendo aumentar a capacidade de Abraão. Deus queria aumentar a visão de Abraão. No momento que o Senhor chega diante de Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da terra e olhai para as estrelas do céu. Ele estava chamando Abraão para a demonizar completa. Ele estava chamando Abraão para que ele pudesse ter noção daquilo que o Senhor tinha para a vida dele, daquilo que o Senhor tinha para o seu futuro. Ele tinha uma promessa gloriosa sobre a vida de Abraão, e para isso Abraão precisaria sair daquela tenda, precisaria sair daquele ambiente que ele estava e ter uma visão escondida, ter uma visão sobrenatural. E muitas das vezes, amados, nós precisamos sair da nossa terra. Nós precisamos sair da nossa realidade. Nós precisamos sair do ambiente que nós estamos convivendo, tirar os olhos para aquele problema, tirar os olhos para o obstáculos e começar a olhar para a palavra de Deus, e começar a olhar para a promessa do Senhor, que a promessa do Senhor é maior do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que imaginamos. E a Bíblia fala, amado, que Jabes ele acreditou e ele pediu para que o Senhor pudesse ampliar a sua capacidade, ampliar o seu espaço, o seu lugar que ele estava habitando. Ou seja, ele estava dizendo: eu não vou ficar preso ao meu passado, mas eu vou viver de acordo com a promessa do Senhor que Ele tem para a minha vida. Eu não vou ficar preso ao medo, ao fracasso, mas eu vou me prender à palavra do Senhor, ao poder do Senhor. Mas adiante no verso 10 ele continua dizendo: e se tua mão for comigo. Ou seja, Jabes ele estava pedindo a bênção do Senhor. Ele estava pedindo para que o Senhor ampliasse o seu tempo, o seu espaço. Mas ele estava pedindo a mão do Senhor sobre ele, porque ele dizia: eu não quero ir para lugar nenhum se tua mão não for comigo. Eu não quero ir estar em ambiente nenhum se a tua mão não tiver repousado sobre a minha vida. Porque é a tua mão forte que me guarda, é a tua mão forte, é a mão forte do Senhor que nos protege, é a mão forte do Senhor que nos livra, é a mão forte do Senhor que nos resgata, é a mão forte do Senhor que nos livra de todo ataque do inimigo. Ele não queria sair sem a mão de Deus sobre a sua vida, porque Jabes ele entendia e ele conhecia o Deus que ele servia, e o Deus que ele servia era um Deus poderoso, era um Deus de poder, era um Deus que ali tirava o seu povo com a sua mão forte. Mas no livro de Êxodo, capítulo 13, vai nos falar que o Senhor com a sua mão forte livrou o seu povo, tirou o seu povo do Egito. Ou seja, o Senhor, ele sabia que o Senhor, com a sua mão, poderia livrar ele de qualquer perigo, de qualquer circunstância. Ele sabia que a mão do Senhor poderia proteger ele. O Senhor manifestou vários milagres com a sua mão forte. A Bíblia fala que quando o povo de Israel chegaram diante da muralha de Jericó, o poder do Senhor se materializou, tocou sobre aquelas muralhas que estavam em pé. Caiu. Lá no livro
De Isaías 49, o Senhor diz: a minha mão está estendida para o meu povo, para abençoar, para livrar. Amados, nós precisamos da mão do Senhor, que esteja repousado sobre nós, da mão do Senhor que esteja sobre nossas vidas, para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, para abrir porta, para abrir caminhos, para que nós possamos passar. A mão do Senhor para nos levar a lugares que nós não podemos ir, mas a proteção dele, a mão dele sobre nós, nos capacita, nos habilita, para que nós possamos chegar a um lugar de vitória, para que nós possamos chegar aonde nós queremos estar, para que nós possamos permanecer no centro do propósito do Senhor, da promessa do Senhor sobre nossas vidas. Que seremos eu e você, se amamos o Senhor. E ele continua orando, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, se a tua mão for comigo, se o Senhor ampliar os meus termos, ampliar os meus termos, e que o mal não me aflige, não me aflita. Ou seja, já está pedindo a proteção do Senhor. Ele está pedindo a proteção do Senhor sobre ele. A Bíblia fala lá no Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, esse descansará. Esse descansará. Ou seja, a proteção do Senhor é para aqueles que habitam, é para aqueles que estão sobre a sombra do Onipotente, aquele que está debaixo da proteção do Senhor. Esse está guardado, esse pode descansar. Por mais que o inimigo se levanta contra a sua igreja, por mais que o seu inimigo se levanta contra ti, por mais que o inimigo se levanta contra a tua casa, por mais que o inimigo queira tramar sobre a sua vida, mas se você está guardado, se você está protegido, se você habita nesse esconderijo, se você habita na presença do Senhor, se você vive uma vida de obediência à palavra do Senhor, você vai estar guardado, e o mal não vai ter o poder de tocar a tua vida, o mal não vai ter o poder de tocar a tua casa, o mal não vai ter o poder de tocar a tua família. Por quê? Porque o Onipotente, a presença de Deus, vai estar trazendo proteção sobre a sua vida, sobre a sua vida. Mas aonde muitas pessoas acreditam que a proteção do Senhor é um amuleto na sua casa. Eu abro a Bíblia no Salmo 91 e coloco no instante. E por Salmo está aberto no 91, o Senhor vai estar protegendo a minha casa. Não. A obediência não está numa Bíblia aberta na minha casa, ou seja, a proteção de Deus não vai trazer, a Bíblia aberta não vai trazer a proteção de Deus sobre a minha casa ou sobre a minha vida. Mas a minha obediência a essa Bíblia é que vai cobrir a minha vida, que vai cobrir a minha casa com a sua proteção. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, os princípios da palavra do Senhor, o inimigo ele não tem poder sobre a minha vida, o inimigo ele não tem poder sobre a minha casa, o inimigo ele não tem poder sobre a igreja do Senhor, porque essa igreja anda em fidelidade à palavra de Deus. A palavra de Deus.
Se alguém que anda em fidelidade à palavra de Deus, é alguém que está estabelecendo o reino de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E aonde está o reino de Deus, o inferno não tem o poder de habitar, o inferno não tem o poder de entrar. Se você tem edificado o reino de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o inimigo ele não tem legalidade para te atingir a tua casa. E a Bíblia fala que Jabes, ele faz essa oração: Senhor, que a tua bênção esteja comigo, que o Senhor oprima os meus dedos, que a tua mão esteja sobre mim e que a tua proteção esteja sobre a minha vida. E a Bíblia fala que o Senhor ouviu a oração de Jabes. Olha o verso 10 para encerrar. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Senhor, se me abençoares muitíssimo, os meus feitos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja me aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. O Senhor liberou a proteção, ou seja, a bênção sobre Jabes. O Senhor liberou a sua mão forte sobre a vida de Jabes. E o Senhor deu livramento para Jabes. E ele teve uma vida totalmente transformada. Ele teve uma vida, a Bíblia fala que ele era um lustre. Ele era um lustre. Alguém de honra, alguém de vitória, alguém que vivia vitórias nas suas batalhas, nas suas guerras. Mas aquilo que foi profetizado na vida dele era para que ele vivesse uma vida presa ao seu passado. Mas a oração de Jabes teve a capacidade de mudar o seu futuro e o futuro da sua geração. A minha e a sua oração, ela é capaz de mudar a nossa realidade. Não importa qual cenário você esteja vivendo, não importa qual palavra que o inimigo tem lançado sobre a sua vida, lançado sobre a sua casa, sobre a sua família, mas a tua oração tem o poder de mudar essa circunstância. A tua oração tem o poder de mudar esse decreto sobre a sua vida. A tua oração tem o poder de anular toda palavra maldita sobre a sua vida, toda palavra maldita sobre a sua casa. A nossa oração, ela tem o poder de mudar qualquer situação. Então a minha oração é que eu e você sejamos homens, que você seja uma mulher de oração, que possa estar diante da presença do Pai, invocando, clamando pela presença de Deus, clamando pelo nome do Senhor, para que o Senhor ele possa entrar sobre a sua vida, para que o Senhor ele possa entrar sobre a sua casa, para que o Senhor ele possa manifestar sobre a sua família, trazendo restauração, trazendo mudança, quebrando todas as cadeias, quebrando todas as prisões pelo poder do nome de Jesus. Quantos estão entendendo a palavra? Se coloca de pé sobre o seu lugar. E vamos nessa noite juntos orarmos, clamarmos pela presença do Senhor. Aleluia. Fala com o Senhor, aí onde você está. Fala com o Pai, onde você está. O Senhor é digno.